Perdoar faz bem à vida. Este é o tema de hoje do Espaço Vida. E convidamos aqui uma especialista, a doutora Mara Martins, psicóloga e embaixatriz da Universidade Brighton. Bom, hoje estamos no seu espaço, né, doutora Mara? Sim, com muito prazer. Estou recebendo você e sua equipe, bem legal. Vamos falar sobre o perdão. Perdão é uma coisa muito importante, que todo mundo sabe que é importante perdoar, mas que as pessoas às vezes acham uma dificuldade em praticar o perdão. Na sua opinião, o perdão é um sinal de amadurecimento emocional? Uma pessoa que consegue perdoar, ela em termos de idade emocional também ela está evoluída? Com certeza. O perdão é uma decisão, acima de tudo o perdão é uma decisão que exige uma série de características do caráter da pessoa que vai perdoar. Por exemplo, e essas características a gente dá o nome de maturidade, a esse conjunto de características. Ou seja, primeiramente, o perdão é uma decisão. Ele não depende do outro, é uma decisão que nós tomamos, independente se o outro se sinta arrependido ou não. Então, sem sombra de dúvidas, demonstra sim uma maturidade e não é pouca maturidade, não. É algo difícil, perdão. E por que é tão difícil perdoar? Onde estão os obstáculos? Porque quem perdoa fica mais leve. Com certeza. Né? Então, qual que é o primeiro passo aí nesse caminho? O primeiro passo é uma conscientização para quem é o maior beneficiário em relação em se perdoar. Que somos nós, que é a pessoa que consegue perdoar. Os obstáculos, com certeza, o nosso ego, o nosso orgulho, a sensação de que o outro nos deve, digamos assim, como se fosse se vingar, né? Que o outro, existe alguma coisa um pouco da vingança, da retratação. Muitas vezes nós esperamos que o outro se retrate, para aí sim liberarmos, digamos assim, esse perdão. E esse é o motivo da demora do processo. O perdão é um processo. Primeiro uma decisão e depois um caminhar até cicatrizar aquela situação dolorida, aquela situação difícil. Então, quer dizer, a pessoa fala assim, eu vou perdoar tal pessoa. Perdoa, mas de fato ainda não é naquele momento que o perdão foi consumado. É o início, então, desse processo? Exatamente, na maioria das vezes. Ele exige uma decisão racional. Eu acho que essa é a grande sacada do perdão. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa fala, mas eu não sinto desejo de perdoar. O perdão, a decisão é racional. Ela tem que, num primeiro momento, ela independe de sentir desejo de se perdoar ou não. Uma decisão, eu tenho que fazer algo, mas eu não gosto, eu não sinto, mas aquela decisão já foi tomada. E aí sim, existem fatores até externos que parece assim, é como se colaborasse para que esse perdão pudesse ser realmente efetivado, como um todo. Agora, as pessoas que não perdoam, elas vão guardando dentro de si um sentimento, que pode ser o ressentimento, a própria raiva. O que acontece na vida dessas pessoas? Quer dizer, esses sentimentos que são negativos, a gente sabe que as coisas negativas normalmente não trazem coisas muito boas para as pessoas. Sim. O que acontece na vida dessa pessoa? Pode ficar doente? Olha, é uma questão assim de reter. Quando se retém o perdão, ou seja, quando se retém o ódio, desculpe, quando se retém a mágoa, o ódio, é como se o fluxo de vida ficasse interrompido. Existem pesquisas bastante recentes, uma das últimas na Universidade de Stanford, na Califórnia, onde se faz uma ligação muito clara entre mágoa, ressentimentos e doenças. Tá? Então, até a Unicamp também fez uma pesquisa recente, 80% de pessoas com pressão arterial com problemas são pessoas que guardam mágoa, ou seja, o sistema fica bloqueado, o fluxo de vida fica danificado, né? E esse dano acaba refletindo em nossa saúde física. E tem uma outra coisa também que eu acho que é muito importante, a gente não pode esquecer de falar, que se você não perdoa, significa que você vai estar sempre lembrando desse fato, vai estar vivendo no passado. Com certeza, e vivendo no passado, a gente chama esse mecanismo de fixação. A pessoa fica fixada naquela situação de ódio, como se ela estivesse contaminada e também ligada àquela pessoa. É onde entram algumas leis, digamos assim, espirituais. Digamos não, algumas leis espirituais. O perdão é uma ordenança divina. É uma ordenança divina, é uma questão de obediência a leis divinas. Quer se aceite, quer não se aceite. Quando eu digo leis divinas, podemos citar o cristianismo, podemos citar o judaísmo, podemos citar comunidades primitivas, índios, que, para você ter uma ideia, os índios, sociedades
bem primitivas, eles têm mecanismo onde eles manipulam alguns objetos para colocar raiva, como se fosse tirando de dentro de si, e queimam. Né? Transformam aquilo em cinzas e jogam depois no rio. Isso até conhecido entre sociedades, comunidades mais primitivas, vamos dizer assim. Agora, se falando, por exemplo, em cristianismo, até Pedro, né, se pergunta quantas vezes se deve perdoar. Ou seja, algo ilimitado. Difícil, é um aprendizado. Uma opinião particular, na minha opinião, um dos aprendizados mais difíceis em se tratando de lado emocional, espiritual, porém o mais necessário. Se as pessoas pautarem a sua vida nessa dificuldade da reconciliação, o que vai acontecer com elas? Quer dizer, você falou desse entrave, né, que vai acontecer sim. interiormente e na vida corriqueira mesmo. Quer dizer, ela vai se deparar com outras situações, com outras pessoas que ela também vai ter a mesma dificuldade, nem perdoar. Com certeza, porque se trata, aí é um perfil, uma característica daquela personalidade. Ou seja, ela tem um traço de personalidade rancorosa. Tá? Até vou usar um termo que já falei bastante, que aí iríamos um pouco para a medicina psicossomática, né? Ligando o corpo, a alma, né? As doenças. Um termo muito conhecido que é a pessoa enfesada, pessoa brava, né? Que é aquela o quê? Que retém as fezes. Né? Porque de onde o termo enfesada? Né? Retém o velho, retém o que não serve mais. Então, fazendo um paralelo com a vida daquela pessoa também não anda, digamos assim, ou não progride de uma maneira como deveria. Ela poderia caminhar, um exemplo, sei lá, 10 km por hora. Ela vai caminhar 3 a 4, dependendo do grau desse rancor. E o mais interessante, se torna um vício. E como todo vício, ela sempre vai estar buscando, de uma forma até inconsciente, situações para ter ódio. Ela precisa do ódio para viver. É como se ela se alimentasse disso. Exatamente, exatamente. E com todas as consequências negativas que isso traz. A maturidade, ela, até pela experiência de vida, a pessoa vai tendo várias outras formas de testar os seus sentimentos, né? De lidar com as pessoas. Ela pode trazer essa facilidade no perdoar? Ela deve trazer, porque uma pessoa, quando ela não é capaz de perdoar, de se relacionar com as mazelas da vida, vamos dizer assim, porque é impossível, né, isso não ocorrer. Não se pode considerar uma pessoa emocionalmente madura, independente da idade. Né? O que significa o perdão verdadeiro? Já que é um processo que você falou que parte de uma decisão e depois a gente vai seguindo um caminho. Com certeza. Então, partindo dessa decisão, se considera o perdão verdadeiro, a pessoa, nós seres humanos, segundo a literatura, não é uma opinião minha, nós não temos a capacidade de esquecer o fato. Porém, ele fica descarregado emocionalmente. Não se sente mais raiva, desejo de punir aquela pessoa, sentir prazer em ver a dor daquela pessoa. Do outro. Exatamente, né? Tipo assim, a pessoa aconteceu algo ruim, bem feito. Então, o perdão, o ciclo se fecha quando somos capazes de querer o bem até dessa pessoa. Então, é um caminhar, porque tínhamos no início ódio. Aí vai limpando, até o momento em que se quer bem, se é capaz de, se necessário for, ajudar essa pessoa, se houver uma necessidade onde ela necessite de um auxílio, nós esticarmos a mão. Porém, dizem que quando se trata de Deus, que Deus nos perdoa e para uma folha em branco. Né? Para ele, literalmente, ele apaga e joga no fundo do mar. O ser humano, diz a literatura, não tem essa capacidade, no sentido de esquecimento, mas sim de desconectar todo aquele ranço, né? De dar vazão para aquele lado negativo, pesado. Então, Mara, na sua opinião, existem passos que podem nos ajudar nesse caminho, no processo aí de chegarmos ao perdão? Com certeza, existem passos que podem, assim, auxiliar e estar facilitando esse caminhar. Existe em nossa cultura, como em muitas culturas, aquela questão do tipo assim, o ranço no sentido de querer punir. Em termos populares, a pessoa até roga praga, há de me pagar, Deus há de castigar. Né? Então, o primeiro passo é a conscientização de que Deus não quer castigar ninguém, de que é um dever nosso dar o primeiro passo. A decisão é unilateral, ela não depende do outro. E muitas vezes o outro nem sabe que nos magoou. Isso é algo muito interessante. Às vezes nós ficamos extremamente ofendidos e o outro não sabe que nos magoou, por diferenças de valores. Muitas vezes ele fez algo que para ele era algo
natural. E para nós foi o fim do mundo. E aí tem, para finalizar, para a questão da personalidade, da autoestima. Tem pessoas que são magoáveis, né? Tem autoestima muito baixa. Então, qualquer coisa, nossa, que horror, olha o que tal pessoa me fez. Ela é viciada devido a uma autoestima baixa, um complexo muitas vezes de inferioridade. Quanto maior a autoestima, menor é a possibilidade da pessoa se sentir agredida, magoada, exatamente. Né? Acho que a palavra é bem magoada mesmo, né? E evolui para o ódio, né? A mágoa evolui também. Nossa. A vida é dinâmica, nada fica parado na natureza. Então, uma mágoa, um ódio, enfim, e aí vai. As coisas vão se movendo, né? Vão se movendo até truncar, e é onde a pessoa ou ela toma uma decisão ou a vida lhe obriga, literalmente. O perdão, na sua opinião, é parte essencial para uma vida feliz? É parte essencial. É parte fundamental para uma psique equilibrada, para uma vida, para o fluxo da vida. Onde não há perdão, há sequidão. É como um deserto, uma terra seca, de onde não brota nada. Não brota vida, não tem frutos, não brota. É uma lei, e não é nenhuma, assim, não é opinião, é algo que eu falei, são leis universais. Não vou nem assim ser divinas, mas leis da natureza. Em todas as civilizações, eu acho muito importante pontuar isso, em todas as civilizações. Os judeus, por exemplo, têm um ritual, acho que, se eu não me engano, no final do ano, onde eles passam um dia em jejum para eliminar a culpa, liberar perdão. Né? Acho que é o Yom Kippur. Não tenho certeza do nome. É o dia do perdão. É o dia do perdão. Então, é algo assim, desde uma sociedade tribal, primitiva, até as sociedades mais evoluídas, o cristianismo como um todo, o judaísmo, as linhas orientais, enfim. É unânime, não tem saída. Tanto que tem uma frase, essa eu tenho que comentar, que felicidade tem um significado, perdão. Perdão, né? Perdão. Então, até para a gente completar, fechar o nosso tema, uma vez uma pessoa me deu uma definição de felicidade e disse que as pessoas mais felizes são as pessoas que levam a vida de uma forma mais leve. Sim. Então, essa leveza faz parte, na sua opinião, desse sentimento? Quer dizer, quem consegue perdoar vive de forma mais leve e está no caminho realmente da felicidade? Sim, com certeza. E ela consegue perdoar porque ela tem uma autoestima boa também. Então, não é aquela pessoa que onde passa esbarra, cheia de arestas. Então, as coisas se complementam. Então, eu acho que esse conjunto que tem que ser levado em conta. E a decisão, volto a dizer, é unilateral e depende de cada um. Tudo começa por uma decisão, né? Sim. Muito obrigada por ter nos recebido tão bem aqui no seu consultório. Viu? Que você continue ajudando muitas pessoas na área da psicologia. Ok, eu agradeço, sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Conversei então com a doutora Mara Martins, psicóloga e embaixatriz da Universidade Brighton. Esperamos que você tenha gostado. O Espaço Vida vai para um rápido intervalo. Você já sabe, essa entrevista pode ser revista no site www.paulinas.org.br.